Bem-vindo ao canal INSS em Pauta. Olá, quero conversar com você sobre os principais pontos que o Supremo Tribunal Federal deverá enfrentar no próximo julgamento do processo da revisão da vida toda. A última sessão do STF, que foi na quinta-feira, dia 21 de março, ela foi marcada por uma decisão que contrariou interesses dos segurados do INSS, onde a composição atual dos ministros derrubaram, por via indireta, a decisão de 2022 que concedia aos segurados do INSS a possibilidade da revisão da vida toda e assim aumentando, melhorando o salário dos benefícios. Como essa decisão de 2022 ela foi favorável para os segurados do INSS, então o INSS entrou com embargos de declaração. Este embargos de declaração é que será julgado agora na próxima quarta-feira, dia 3 de abril. Quando o INSS apresentou esses embargos, o Conselho Federal da OAB também apresentou um memorial. E este memorial, o que a OAB está fazendo? Ela está apontando que deve ser válido, a manutenção do voto do ministro Ricardo Lewandowski antes de sua aposentadoria. Por quê? Porque no dia 23 de novembro de 2023, o ministro que entrou na vaga do Ricardo Lewandowski, que é o ministro Cristiano Zanin, ele se manifestou pela eventual violação da cláusula de reserva de plenário e ele quer alterar o voto de Lewandowski. Então, como Lewandowski, ele participou do plenário virtual, porque foram 2 plenários favoráveis para a revisão da vida toda. O primeiro foi virtual, que aconteceu em fevereiro de 2022. Então, Lewandowski, ele participou deste primeiro plenário virtual. Foi quando o ministro Nunes Marques pediu para cancelar esse plenário virtual e fazer a votação do processo da revisão da vida toda em um plenário presencial. Já nesse segundo plenário, que aconteceu em dezembro de 2022, a decisão do primeiro plenário virtual foi totalmente confirmada. Mas neste segundo plenário, o Ricardo Lewandowski não participou, porque ele já estava aposentado. Então, Cristiano Zanin quer anular, quer cancelar o voto do ministro Lewandowski, porque ele não participou do plenário presencial. Então, o Conselho Federal da OAB está pedindo para que seja mantido o voto do ministro Ricardo Lewandowski, porque foi confirmado pelos demais ministros no segundo plenário, no plenário presencial. Então, por essa razão, o Conselho Federal da OAB apresentou esses memoriais que também serão analisados agora no próximo julgamento, juntamente com os embargos de declaração e também os embargos divergentes que eu comentei com vocês no vídeo anterior, que eu também vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram também conferir o que fala esse embargos divergentes. Pois bem, no entendimento, do próprio ministro Ricardo Lewandowski, ele se manifestou e ele fala que não existe nenhuma violação na cláusula de reserva de plenário. Então, não está afetando absolutamente nada. O seu voto, ele é válido porque ele seguiu exatamente o voto do relator, que na época, lá em 2022, foi o ministro Marco Aurélio, o relator da revisão da vida toda. Como ele seguiu o voto do ministro Marco Aurélio e esse voto também não foi alterado, então o voto dele de fato é válido, porque o primeiro plenário virtual foi confirmado no segundo plenário presencial. Então, se tudo foi confirmado, o voto dele de fato é válido. Mas Cristiano Zanin quer derrubar o voto de Lewandowski para que seja o quê? Anulado, seja revista aí, no caso, a revisão da vida toda e que não haja a concessão da revisão da vida toda. Pois bem,
Além desses pontos, em relação ao voto do ministro Lewandowski, o STF também deverá esclarecer o seguinte: a lei que trouxe a regra definitiva, que trata da revisão da vida toda, e a regra de transição, é a mesma lei, ou seja, é uma lei federal. E quem tem a competência para interpretar o alcance da lei federal é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que inclusive no tema 999, o STJ falou qual é o alcance da lei federal e que realmente deve ser aplicado para os segurados do INSS o cálculo do benefício mais vantajoso, melhorando assim os salários dos segurados do INSS. Ou seja, o STJ, ele interpretou a lei e falou exatamente qual é o seu alcance e não deixando aí nenhuma dúvida quanto à aplicação da lei federal. A partir do momento que o STF está querendo modificar o seu julgamento, ele está desafiando a segurança jurídica e o Estado democrático de direito, porque o STF ele está se colocando indevidamente no lugar do STJ. Ele está aí suprimindo a competência do STJ. Então, o STF deverá esclarecer essa situação a partir do momento que ele está usurpando o lugar do STJ. Uma outra situação também que deverá ser esclarecido no próximo julgamento é porque trouxeram aí a discussão em relação ao benefício mais vantajoso para os segurados no julgamento de outras ações das quais não era nem sequer a questão nem o mérito que estava sendo julgado naquelas ações. Então, o STF também deverá se explicar quanto a isso. Então, vamos aguardar agora qual é o desfecho, né, desse julgamento que acontecerá na próxima quarta-feira. Havendo qualquer novidade, trago aqui para vocês. Muito obrigada por você assistir esse vídeo até aqui. Compartilhe, deixe o seu like e coloque os seus comentários. Agradeço a você por me ver até aqui. Até mais!